Agora, Martelli, a pergunta que a gente tem que se fazer é, a gente pode acompanhar essa data FIFA agora Vale a pena ter um com filho? grandes jogos, vale. Respondo isso no final do programa, mas vale. A pergunta é, o Brasil hoje, com isso que a gente tem à disposição, a gente tem um treinador agora de ponta, temos, tá? Isso tá muito claro. A gente acompanhou alguns jogos nessa data FIFA, como por exemplo a Nations League, que pra mim é interessante, porque ela é meio que... Os clubes levam ela não tão a sério assim, a ponto de fazerem jogos francos, né? Tanto que a gente viu um 5-4, a gente viu uma final movimentada também entre Espanha e Portugal. A pergunta é essa: esse time do Brasil, com um ajuste ou outro, talvez com o Neymar, com um centroavante, com algumas boas opções, esse time é capaz de vencer equipes como, por exemplo, Espanha e Portugal, que fizeram a final da Nations, principalmente a Espanha, que acabou perdendo o jogo nos pênaltis, mas que é o que joga hoje o futebol mais encantador das seleções, tem uma geração jovem, que tem Pedri, que tem o Lamine Yamal, que foi meio mascarado com o Cristiano Ronaldo, e ninguém entendeu porque ele não quis cumprimentar direito o Cristiano Ronaldo depois que perdeu, ele tinha que reverenciar o Cristiano Ronaldo, né, com todo respeito ao Lamine Yamal, que é um dos melhores jogadores do mundo, mas a discussão não é essa. A discussão é, o Brasil é capaz de fazer frente, beleza, enfrentou o Paraguai, jogo difícil, ganhou. Também. Pode colocar a França, qualquer uma dessas equipes, é que as duas equipes que fizeram a final. Sim. A Argentina hoje é uma equipe consolidada, você sabe escalar a Argentina desde a Copa de 2022 com uma mudança ou outra. De novo, olha só que legal, dificilmente teremos uma Copa sem Messi e sem Cristiano Ronaldo. Não, eles vão. Os dois vão pra Copa. E Portugal pode sim dar condição do Cristiano Ronaldo ser campeão do mundo. Vejam só, a gente achou que não, que só o Messi ganharia uma Copa. Só falta o Neymar no ir, e cara. Portugal e o Neymar pode ver tudo de camarote. Pode ver o CR7 ganhar uma Copa em 2026. 41 anos. Mas o Ancelotti estará esperando, prestem né? atenção, mas tudo bem. A discussão é, o Brasil pode bater de frente com essas seleções? Eu não tenho essa resposta. Também não. Eu não tenho essa resposta. Eu tenho um ponto que talvez seja um caminho para o Ancelotti, porque as seleções europeias, e a Espanha que o PDV citou, também a França, tem uma coisa que está acontecendo agora, e é nesse ciclo de Copa do Mundo, é que elas tomam muitos gols. A Espanha sofreu 2 gols para Portugal, tomou 4 gols da França, 3 gols da Holanda. Se o Ancelotti conseguir fechar... Mas a Nations não é uma grande peladona? Pode ser, esse é um bom termômetro, mas... Não é? Enfim, eu sinto que se a seleção brasileira conseguir se recompor defensivamente, o Ancelotti sabe fazer isso, ele é italiano, afinal de contas, e tem isso na veia do seu trabalho, ele pode fazer uma seleção mais resultadista. A gente vai ter que se acostumar com isso, porque hoje, pra colocar a bola no chão e pra cima, a gente imagino que perca para as principais seleções do mundo. Mas com um jogo mais burocrático, podemos dizer, eu acho que dá pra jogar, dá pra ganhar. Um jogo mais estudado, talvez. Sim, tem que ser inteligente. Não pode fazer o que fez contra a Croácia, por exemplo. É que o PDV falou de seleções, você também, que fazem muitos gols e tomam muitos gols. O jogo é outro, né? Parece que o jogo é mais aberto, os caras propõem muito mais o gol. Mas ó, a Espanha tomou 4 gols na Eurocopa. Que aí é um torneio que pra valer. Eu acho que a Nations League eles levam pra valer, mas é o momento de jogar pra frente. Na Copa os caras entram assim, ó. Aqui. Sim. Com medo. Ninguém quer perder na Copa. A Nations League, se você perder, é legal ganhar pra caramba, mas é um torneio ainda justamente pra não ficar nessa coisa de amistoso, pra ter uma coisinha mais séria. Mas eles tratam de uma forma até pra jogar assim. Copa é diferente. Eu acho que a gente não pode se basear em questão de gols, número de gols nessa data FIFA. E é muito louco, né? Porque o que leva a gente... Por isso que seleção é embaçado, né? O que leva a gente a olhar e falar, pô, Brasil tem condições de fazer frente à Espanha, o que a gente tá vendo hoje, correto? Na época do Tite, a gente olhava e falava, pô, não é que a gente tem condição de jogar, a gente tem condição de amassar os caras, porque era uma beleza as eliminatórias. Sim. 5x1, 4x0, 6x1, 83x0, sem tomar gol, que era a base que a gente tinha pra analisar. Hoje, a base que a gente tem pra analisar é... Não temos condição. Não, Hoje, a base... Amanhã, quartas de final. Amanhã, quartas de final, Brasil ou Espanha ou Brasil e Portugal. Não, Copa, mas daqui um ano. Mas amanhã. Com esse time que jogou ontem. Com esse time que jogou ontem, eu acredito que o Brasil fica pelo caminho. Mas tá? sabe o que é muito louco, gente? Bom, e não é querer fazer terrorismo, não, tá? Enfim, cada um tem o seu esporte aí. Mas pô, uma coisa é você jogar bola, você tá jogando bola, sei lá, na rua de baixo. Não tá valendo nada. É uma coisa. Colocou uma Coca 2 litros... Colocou uma pizza, uma coca... Alguém já fica pra marcar, Não, esquece, já muda. Pra mim, no tênis, né, que é o que eu gosto também, que acompanho bastante, é o famoso quando o cara fala play, que é o jogar. Às vezes você tá jogando com o cara por nada. Pô, fez um desafiozinho.
Do tipo, ó, você vai pagar o jantar. Já, pra mim, Copa é meio que isso. Você chega, sabe, chega a seleção espanhola, os caras estão amassando, aí entra o hino da FIFA, entra a Copa do Mundo, entra não sei o que, o petzinho, sabe, o cara olha a camisa ali, tá escrito Copa do Mundo. Muda pra positivo e muda pra negativo. Pra mim é isso, muda pra... O primeiro jogo da Argentina contra a Arábia Saudita tomou taca. A pressão falou mais alto, Tomou taca da Arábia Saudita. E aí todo mundo olhou e falou, pô, se bobear esse time não passa. Aí tinha um maluco lá, o técnico da Arábia Saudita, como é que era o nome dele? Que inclusive era gringo. Um argentino, Um francês. Um francês. Vou pegar o nome Falou dele assim, aqui. ó, René alguma coisa. Seguinte, a Argentina perdeu pra nós, mas a Argentina vai ser a campeã do mundo. Aí você fala, pô, o que tá acontecendo? A Arábia Saudita ganha da Argentina, não tinha porquê. A Argentina, depois disso, cara, foi indo embora. É o Renan. Renan. Hervé Jean-Marie Roger Renan. É esse aí mesmo. Pô, então eu acho que se entra na Copa do Mundo, pode vir uma seleção que não tá jogando nada, né? Vira uma campeã mundial, chega a seleção eu achei que a seleção da Espanha ia passar o trator em Portugal. Eu também achei. pensei que ia ser um jogo mais achei fácil que pra Espanha. O Yamal ia, passear, ia ser 2-0. Então, mas será que Portugal não tá entrando meio naquele modo Tá, Argentina? Não, Portugal tá. Imagina o Cristiano Ronaldo Modo no Argentina, pré-jogo, tipo, ó, irmão. temos um bom time, dá pra gente dar uma Copa pra esse maluco Não, aqui? Exato. Imagina se... Nossa, Portugal dá uma Copa do E Mundo por mim pra- tudo bem, tá? Eu Igual eu acho- assinei a Copa de 2022 pra Argentina, eu assino fácil 2026 pra E se a Portugal. gente fizesse um outro exercício? A gente não fizesse esse exercício de Copa do Mundo. Vamos pegar o último jogo do Brasil e Argentina que a gente perdeu por 4-1. Se fosse essa seleção que jogou ontem contra aquele time da Argentina, a gente perderia por 4-1? Eu acho que a gente pode fazer um exercício O um mesmo pouco time de mais ontem. próximo. O mesmo time de ontem. Casemiro ia estar expulso. Do 2-0. Mas Bruno assim- Guimarães o árbitro de ontem, o cara chato. A gente... Facundo Tail. Cara chato. Ele apita desculpa. Libertadores, eu também. Pô. Bom, a gente vai ver esse nominho aí na Palestrante, é Libertadores. bom cara. árbitro, tá? Não, mas ontem ele tava um palestrante, meu. Mas eu acho que a gente pode fazer esse exercício porque é uma seleção mais próxima do que a gente vai ver. E se o Carlo Ancelotti permanecer na seleção pós-Copa do Mundo, que é algo que provavelmente vai acontecer independentemente de resultado, eu acredito, a gente vai ver esse confronto. Claro que a seleção da Argentina, provavelmente sem o Messi, né? Porque aí deve se aposentar da seleção e sem alguns outros nomes, mas é um confronto que a gente vai ver. Por exemplo, a gente com esse time de ontem, a gente teria medo de enfrentar o Uruguai e pensar assim, pô, se o Brasil empatar com o Uruguai vai tá bom, hein? Já tá ótimo esse resultado, que era uma coisa que a gente falava. Então acho que a gente pode fazer um exercício mais voltado pra América do Sul do que para seleções europeias, porque no momento é com o que a gente pode comparar numa realidade mais próxima.